Você não vai sair do lugar que Deus te colocou. Você vai dominar sobre ele. Levanta a tua mão se você crê. Abre a sua boca e agora. Deus está dizendo, domina sobre o lugar que eu te coloquei. Primeiro presente, você vai dominar, Adão. Segundo presente, você vai guardar o jardim que eu coloquei você. Diga, guardar. Guardar. Bota o dedo de profeta para alguém que está do teu lado e diga assim, guarda. Guardar. O que Deus te deu. A palavra guardar, diga proteger. No original hebraico diz, Deus fala com Adão, diz, protege o que eu te dei. Olha para a pessoa do teu lado, aponta o dedo do profeta e diz assim, protege o que Deus te deu. Esse casamento que te deu foi Deus, não foi o diabo, então protege ele. Essa família que te deu foi Deus, não foi o diabo, então protege ela. Esse ministério que te deu foi Deus, então protege ele. É um dom espiritual que te deu foi Deus, então protege. A machada aqui vai guardar o que Deus deu. Quem vai guardar o que Deus deu? Não vai deixar da Márcia. Ele está dizendo, quer ser abençoado, minha filha? Quer ser abençoado, meu filho? Guarda, protege o que Deus te deu. Você tem que guardar o que Deus te deu. Deus Santo, aleluia. A Bíblia diz, você conhece a Bíblia, que o adversário deu um jeito de entrar no Éden, porque Adão não estava protegendo. Adão não estava guardando. E alguém vai culpar Eva, mas a incumbência de guardar e de proteger não foi de Eva, foi de Adão. Deus não falou para Eva proteger, guardar e dominar sobre o jardim que Deus tinha colocado. Deus falou com Adão, protege, guarda. Quando Deus disse protege, guarda, Deus estava falando, cuida do que eu te dei. O adversário tentou entrar no Éden e conseguiu entrar. Você conhece a Bíblia, ele entrou por intermédio da serpente, enganou Eva, Eva enganou Adão. Aí você deve estar se perguntando por quê? Ele queria ferir Deus. Ele queria magoar o coração de Deus, ele queria entristecer o coração de Deus. Não. Satanás deu um jeito de entrar no Éden porque ele estava irado com o homem, porque o jardim do Éden era a habitação que outrora, antes dele ser Satanás, quando ainda era um querubim ungido, ele morava e habitava no mesmo lugar que Deus colocou o homem. Deixa eu lhe explicar algo que você vai dar muito glória a Deus aqui. Antes da terra ser destruída, em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 2, Satanás, quando era um querubim ungido, quando era um anjo de luz, ele habitava em Ezequiel 28:13, no jardim do Éden. E o dever de guardar o jardim era de Satanás, antes de ser Satanás. O dever do querubim ungido, que depois se tornou Satanás, era o dever de cuidar do Éden, de amar a Deus, de honrar a Deus, de louvar a Deus no Éden, por aquilo que ele tinha dado a ele. Mas a Bíblia diz que o anjo de luz, chamado Lúcifer, ele olhou para cima e se irou, porque ele queria estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, porque acima do trono de Deus estavam os serafins que voavam e diziam 24 horas na eternidade: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que levou a Lúcifer a cair? O desejo de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Agora, o que você deve estar se perguntando é: por que, pregador? Porque ele não aceitava que os serafins, que eram anjos de uma classe inferior aos querubins, e estava próximo ao trono de Deus, ele não aceitava ver os serafins adorar a Deus de tão perto, e ele, que era um querubim, um anjo de guerra, um anjo protetor, estava embaixo. Ele olhou para cima e dizia: eu não posso ficar embaixo, eu tenho que colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele queria estabelecer
estabeleceram o seu trono acima dos serafins. E tem um detalhe: os querubins eram anjos de guerra que possuíam 8 asas e tinham 4 faces, e os serafins só tinham 6 asas e uma face. Mesmo? Aí ele olha para cima e diz: não pode, os serafins só tem 6 asas, nós temos 8 asas e temos que ficar aqui embaixo. E por que os serafins, que são anjos inferiores, estão em cima? E o detalhe: os serafins têm 6 asas, mas não voam com as 6. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 6, que eles têm 6 asas, mas com 2 cobrem os pés, porque não dão um passo sem permissão de Deus. Com 2 cobrem o rosto em reverência à santidade de Deus, e com 2 voam para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aí Lúcifer olha para cima e diz: nós temos 8 asas. Os serafins têm 6 e voam só com 2, e nós temos que usar as 8 asas. Os serafins só têm um rosto, uma face, nós temos 4 faces: face de leão, face de boi, face de homem, face de águia, e nós temos que ficar embaixo. E eles tentaram de todas as formas. Então a Bíblia diz que Satanás, o anjo de luz, ele dá um jeito de enganar na terra, e ele tenta uma rebelião contra Deus. Mas quando ele tenta, a Bíblia diz que Deus levanta o arcanjo Miguel e coloca ele para baixo. E a Bíblia diz que quando ele é expulso do céu, ele cai na terra, e a terra explode. O jardim do Éden é destruído. Mas a Bíblia diz que depois de alguns anos, Deus agora vai trazer a existência novamente ao jardim do Éden, e Deus constrói o jardim, planta o jardim e coloca o homem para mostrar para Satanás que ele não era nada. Meu Deus. E que o homem agora que foi colocado no jardim, aleluia, era o representante de Deus na face da terra. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é representante de Deus na face da terra. A Bíblia diz que você é embaixador de Deus na face da terra. Só quem é representante de Deus na face da terra, levanta as 2 mãos, começa a receber o que ele começa a derramar. Deus está dizendo: ninguém vai te tirar do jardim que ele plantou, ninguém vai arrancar aquilo que ele plantou para a tua vida. Você tem promessa de Deus, você tem projeto de Deus, você tem sonho de Deus. Pode levantar o diabo, filho do diabo, neto do diabo, se é que ele tem neto, vai tudo para o inferno, porque o que Deus te prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer, ele vai realizar. Só quem tem promessa de Deus e crê que Deus cumpre promessa, abre a sua boca e manda glória a Deus. Abraça alguém e diga: se você não vai sair, Você não vai sair. da onde Deus te colocou. Da onde Deus te colocou, vai ser o lugar que Deus vai te exaltar. Mas pregador, para mim está difícil. Gênesis 18, 14. Deus disse a Abraão: haveria alguma coisa demasiadamente para mim difícil? Aí você chegou e disse: mas eu estou fraco, pregador, eu vou desistir. Não vai, porque Paulo diz: quando estou fraco, aí sou o quê? Sou forte. Mas pregador, se levantaram contra a minha vida, se levantaram para cair. Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo diz: aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas pregador, eu estou perdendo a guerra, eu estou sendo derrotado para nada. Romanos 8, 37, porque em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores na glória dele. Ele baixa nada para si. Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Olha para o teu nome e diz assim: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai chutar o balde, você tem promessa de Deus. Deus vai te encher do Espírito Santo, ele vai te fortalecer, ele vai te pôr de pé. Você vai sair desse vale, desta prova, deste deserto, você vai sacudir a poeira, você vai dar a volta por cima, você vai cantar os cânticos de vitória. Porque Deus está dizendo: você não vai parar. O pecado fez o homem sair do Éden. É verdade que Deus tirou o homem do jardim, mas não tirou o homem do seu coração. Quando o homem sai do jardim, o homem aprende a fugir de Deus. Porque quando o homem saiu do jardim,
O pecado tomou conta.